Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas, e hoje a gente vai falar de um quadrinho sobre vender quadrinhos. Bom, então antes de começar aqueles recadinhos de sempre, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Lembrando que no box de descrição a gente tem o link para a loja do Capitão Onigiri, então você consegue comprar mangás, quadrinhos, uma boa seleção de livros agora também. E usando o cupom de desconto aqui do canal, vocês ainda conseguem 5% a mais de desconto na sua compra. Bom, então hoje a gente vai falar sobre Booktour, do Andy Watson, tradução do Márcio Rodrigues, que eu apoiei esse quadrinho em específico pelo Catarse, porque foi o primeiro projeto da editora Moby Dick, né, uma editora voltada para quadrinhos. Eles, inclusive, acho que acabaram, ou estão fechando ou estão para acabar a segunda campanha do Catarse deles. Então, eu apoiei pelo Catarse, eu sou muito fã de apoiar coisas pelo Catarse, recebi, li e passei as últimas semanas praticamente digerindo essa história, porque ela é diferente. Ele é um quadrinho peculiar, eu diria. Ele é o Andy Watson, ele é premiado, né? Então ele já ganhou o prêmio Eisner, se eu não me engano, acho que em 2001 mais ou menos. Ele é um quadrinista e cartunista britânico. E Booktour, esse saiu primeiro na Europa e depois foi publicado nos Estados Unidos no ano passado e agora no Brasil, agora em 2021, acho que ele teve data de setembro de lançamento. E basicamente eu não sei se dá para chamar ele de uma alegoria ou uma história pitoresca sobre um autor que está saindo para fazer a sua Booktour, né? A Booktour nada mais é do que os autores vão em livrarias, assinam exemplares, conversam com fãs. Ele vai fazer a turnê de lançamento do livro dele. Só que tudo dá errado. E não apenas dá errado do tipo ninguém comparece, que provavelmente é o maior medo de qualquer autor, mas ele começa a ser investigado por desaparecimento de livreiras. E o mais curioso é que são livreiras por onde ele passou. Então, o Fretwell, que não é um autor muito famoso, ele vai para uma cidade que ele não conhece, faz a sua Booktour em algumas livrarias. Em algumas dessas livrarias, depois os livreiros simplesmente desaparecem. E tem alguma coisa muito peculiar nessa história, porque apesar das pessoas falarem que ela se assemelha bastante às obras do Kafka, porque o protagonista quase não tem voz ou agência sobre as suas coisas, e o modo como ele não tem agência sobre o que está acontecendo com ele, o que ele vai fazer, etc., acaba gerando uma história quase de thriller, em que a gente vê o protagonista tentando seguir uma vida normal, mas todos os elementos à sua volta não sendo normais, o modo como as pessoas o tratam, a investigação em torno dele. Ele passa logo nas primeiras páginas por um roubo da maleta que tinha todos os livros dele que ele tinha levado já assinados. Então esse surrealismo assim é muito interessante no quadrinho, mas eu confesso que a minha principal sensação lendo não foi nem o Kafka, foi mais algo estilo do Murakami, em que você tem uma história aparentemente banal, mas com elementos surreais surgindo aos poucos, ou personagens muito pitorescos surgindo aos poucos. O que dá uma sensação muito diferente pro quadrinho. E obviamente, como é um quadrinho, a gente tem que falar do traço mais marcante de qualquer obra, que é o traço do autor. E apesar dele ser um traço simples para personagem, quase caricato, de poucas linhas e tudo mais, todo o entorno é extremamente detalhado. Então, ao mesmo tempo que você tem a impressão que é um traço simples e quase retrô, me lembra um pouco a Tintin, por exemplo, que o traço de personagens é muito simples. Ele tem uma capacidade de detalhe nos cenários muito grande. E aí você fica quase em choque entre aqueles personagens desenhados simples com fundos extremamente detalhados. E, obviamente, o autor, por se tratar de um livro que
fala tanto sobre mercado editorial, tem um humor bastante ácido referente ao mercado editorial. O modo como os editores tratam os autores, as próprias editoras tratam os autores, a falta de suporte que ele tem, ou o fato da editora nunca ouvir direito, né? Ou o editor dele nunca comparecer aos eventos. Então tem uma certa crítica, mas não é uma crítica muito incisiva. Ela é mais ácida, meio de situacional, assim. Então, para quem acompanha o mercado editorial, acaba sendo um quadrinho divertido nesse aspecto, porque você consegue fazer as correlações, pensar em casos que você conhece, assim, de autores que reclamam de parceria com editoras ou editores. Então tem essa camada extra, assim, né? É uma história que por si só ela se mantém. É interessante acompanhar as desventuras do Fretwell, mas ela tem algumas outras camadas, né? Essa segunda camada meio surreal e kafkaniana de coisas acontecendo com o protagonista e ele não tendo agência sobre. E uma terceira camada que é meio que esse humor ácido e sarcástico para todo o universo livreiro como um todo, né? A relação dos autores com outros autores, com livrarias, editoras, editores e etc. Agora, com relação ao projeto, né, como foi o primeiro projeto da editora Moby Dick, é bastante surpreendente a qualidade total do material, assim. Ele é muito firme na mão, o tamanho é incrível, a impressão tá fenomenal, e é algo preocupante principalmente por ser um quadrinho todo preto e branco, né? Então, a qualidade em si é muito impressionante e fico bastante empolgado com os próximos projetos da editora Moby Dick por trazer uma obra tão diferente quanto o Booktour. Não precisa se preocupar, apesar de eu ter apoiado no Catarse, essa edição já está também à venda na Amazon, saindo por R$ 71,90, R$ 72. Tem 272 páginas, saiu aqui no Brasil agora em agosto de 2021, mas foi publicado originalmente em 2019. Se você chegou até aqui, eu vou dar um pequeno spoiler de algo que eu acho muito interessante nessa edição, mas que, né, é um spoiler da história, porque é literalmente as últimas páginas da história. Eu acho muito interessante como, a partir do momento que todas as desventuras acontecem, o Fretwell acaba preso. Só que ele é alçado praticamente ao status de um grande autor, porque ele está sendo noticiado como um psicopata, assassino, etc. E aí os guardas na prisão tratam ele bem porque querem a assinatura dele. E, curiosamente, quando tudo é desmentido porque eles pegam um verdadeiro criminoso, o Fretwell é praticamente enxotado da prisão, do tipo, agora você não sabe pra mais nada, não foi você mesmo, aquela carta que eu achei que ia valer milhões que você escreveu pra mim, também já não tá valendo pitomba nenhuma, então, sai daqui, não quero mais papo com você. Então o fato de acabar com essa nota quase agridoce na história, deixa tudo ainda, é um fechamento muito interessante, porque o quadrinho ele simplesmente acaba, é um corte seco, assim, sabe? Tipo, tem toda essa parte de ele ser alçado a um estrelato que não deveria ocorrer pelas coisas que ele fez, e quando descobrem que não foi ele perder esse estrelato muito rapidamente e toda a chavinha volta pra como era antes a vida dele. Mas é isso, tem muita coisa pra comentar sobre esse quadrinho. Pra mim tá entre as melhores leituras do ano, assim, disparado. É muito incrível o que o Andy fez. E eu espero que a Moby Dick traga as outras obras dele, né? Ele é um autor bastante prolífero, ele tem muitos livros. Muitos quadrinhos, né, muitas quadrinizações dele. Ele trabalhou também já para Marvel, DC, né, para as grandes editoras de quadrinho, antes ou paralelo, né, enveredando com as suas obras mais autorais. E eu acho que por hoje é só, então. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.